Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou,
completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé,
os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir?
Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto,
De terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Tá. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Ma. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante.
O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende? Murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completely paralyzed. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas,
a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta,
Levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas,
disse ele a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma filha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos.
Muito prazer, Lucas, disse ele a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. E pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé,
os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mamamamamamamam. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se, caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro,
com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas